Você lembra há quanto tempo nós estamos realizando o culto sem a presença dos irmãos? A cada domingo, semana a semana, nós, pastores, estamos aqui pregando com o templo absolutamente vazio. E nós nos esforçamos para olhar ali em direção à câmera, porque sabíamos que os irmãos estavam em casa, na tela da TV, do computador, do celular, do tablet, notebook. Hoje é muito bom estar aqui agora, trazendo a palavra e já contemplando o rosto dos irmãos. É muito bom. E precisamos manter criteriosamente as restrições. Quem já foi vacinado com a primeira dose, esteja atento à data da segunda dose, mantenha aí a sua máscara, a higienização constante, porque o próximo passo será a retirada dessas fitinhas amarela e preta dos bancos, né? De vez em quando eu assisto a série CSI e está aparecendo aquelas fitinhas do CSI, né, da cena do crime. E em breve, meus irmãos, essas fitinhas serão retiradas e nós teremos a permissão de colocar todos os bancos com pessoas neles. Agora, quando esse dia chegar, venha. As pessoas do comércio da praia estavam aflitas, angustiadas, porque era proibido o comércio na praia. Depois abriu somente durante a semana, e mesmo assim sem a permissão de fazer comércio na areia da praia. E assim que foi divulgada a notícia de que era permitido voltar a negociar, fazer o comércio na areia da praia, e ampliou para o sábado e domingo, as pessoas muito alegres finalmente puderam voltar à praia para tomar a cerveja, tomar a cachaça, comer seu tira-gosto. Elas estavam impacientes em casa. Esta impaciência do ímpio em voltar à sua impiedade, ela deve ser irrisoriamente inferior, menor do que a nossa impaciência para voltar à casa do Senhor. É o momento de experimentar quem tem a sede da presença de Deus, quem tem sede da adoração coletiva, de finalmente voltar aqui ao templo, à casa do Senhor. Se ainda não pode apertar a mão nem abraçar, mas pelo menos pode ver, pode olhar, pode acenar. Que você, meu irmão, minha irmã que está em casa, próximo domingo, esteja aqui. Não abra mão do seu privilégio de adorador. Você não precisa de comércio na praia, não precisa de loja aberta. Do que você precisa é do templo aberto para a sua adoração coletiva. Amém? E vamos continuar orando. Lembrem-se de que nós estávamos sempre aqui avisando, cada culto fechado somente para os bancos vazios, e nós fazíamos uma contagem regressiva. Hoje, domingo, templo vazio, mais um templo vazio, menos um culto somente online. E essa contagem regressiva finalmente está terminando. É um dia especial, porque nós temos o privilégio
Eu sei que você pode adorar em casa, mas seja verdadeiro, seja honesto. Aqui não é diferente. Aqui você não tem a tentação de, enquanto ouve alguém cantar, estar na cozinha preparando alguma coisa. Enquanto ouve a mensagem do pastor, você está lavando uma louça, lavando um prato. Enquanto você ouve a mensagem pela televisão, você faz alguma coisa. Aqui só tem adoração. Aqui nós podemos nos desconectar, né, daquela maravilhosa pia cheia de pratos para lavar. Como é deliciosa aquela pia, mas ainda bem que aqui não tem aquela pia, né? Não tem aquela máquina para lavar roupa, aquela deliciosa montanha de roupa para passar ferro. Enquanto você deixa o celular ligado na cozinha, ouvindo o culto e passando ferro na roupa. Esse prazer, graças a Deus, está perto do fim, não é? Essa alegria que você tem de fazer os afazeres domésticos enquanto ouve, está terminando. Agora você pode vir e adorar a Deus aqui na casa do Senhor. Isso não tem preço. É incomparável. Louvado, exaltado, engrandecido seja Deus, porque nós estamos de volta. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu segundo Mateus, capítulo 26. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versos do 26 ao 30, é o texto que narra a celebração da ceia. Aquela noite fora bastante especial, emblemática e significativa para os judeus. Era o dia da preparação para a Páscoa, a grande festa no calendário dos judeus. Especificamente, aquela hora também era bastante significativa para Jesus Cristo. Você que participou da ceia agora, faça uma viagem no tempo. Volte à noite em que Jesus participou dali. Jesus Cristo, ele estava comendo do cordeiro da Páscoa, o cordeiro pascal. Desde o dia em que Moisés celebrou a primeira Páscoa, até aquela noite em que Jesus celebrou a última Páscoa, aquele cordeiro apontava para Jesus. Jesus estava comendo aquele que era símbolo dele mesmo. Já pensou nisso? Quando Jesus terminou a Páscoa, ele instituiu e celebrou a sua ceia. Você consegue imaginar Jesus partindo o pão e sabendo que aquele pão era o símbolo da sua vida, símbolo do seu corpo? Você consegue visualizar Jesus pegando o cálice e dando aos apóstolos para eles repartirem? E Jesus estava prestes a beber o cálice que representava o seu próprio sangue. Por isso que ele usou aquela expressão: este pão é o meu corpo, que é dado por vós. Em seguida, ele pega o cálice e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança, do sangue da nova aliança, do sangue que é derramado por muitos. Que momento especial, ímpar. Estava ali o símbolo, o pão, estava ali a coisa simbolizada, Jesus. Estava ali o cálice contendo suco de uva, o símbolo, estava ali a coisa simbolizada, Jesus. Pela primeira vez na história da humanidade, aquela noite se realizou
esse milagre. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. E eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a nossa alegria, Senhor, é de estarmos aqui juntos para apresentar ao Senhor, para oferecer ao Senhor este culto, sendo este culto a nossa expressão fiel em espírito e em verdade da adoração que somente o Senhor é digno de receber. Ó Deus, recebe, aceita o nosso culto, a nossa canção, nossas orações, como sendo uma oferta suave ao Senhor. Continua, ó Pai, a falar aos nossos corações, assim como o Senhor tem feito através dos hinos, das mensagens musicais, das leituras da Tua Palavra, através da celebração da Tua ceia. Continua, ó Deus, a falar a cada um de nós por meio da Tua Palavra anunciada. A nossa oração é para que sejamos fiéis à mensagem que o Senhor nos deu para compartilhar hoje com os irmãos, com os amigos, que dos nossos lábios sejam proferidas na íntegra as palavras que o Senhor preparou para cada um de nós. E aqueles que estão aqui no templo e aqueles que acompanham em casa ou em algum outro lugar, sejam também contemplados com Teu Santo Espírito falando aos seus corações. Ó Deus, esta é a nossa oração, este é o nosso clamor, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Daquela noite emblemática em que Jesus reuniu seus apóstolos, seus seguidores, e celebrou a última Páscoa, celebrou a primeira ceia, nós temos muitas lições para aprender, mas de muitas lições nós queremos destacar apenas duas importantes lições que nós temos aqui nesse texto, nessa passagem, nesse momento de comunhão entre Jesus e os seus apóstolos. Queremos pensar hoje à noite a respeito de Jesus, o pão da vida. No versículo 26, Jesus fala aos seus discípulos, e Mateus escreveu assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Naquele momento, naquela hora, Jesus estava resgatando na mente daqueles discípulos, daqueles apóstolos, a figura da espiga de trigo. As espigas de trigo eram colhidas e os grãos eram triturados, moídos, transformados em alimento.
Não dá para pegar o grão de trigo e já colocar na boca e comer como se ele fosse o pão. Para que o trigo se transforme em pão, é preciso triturar, moer, quebrar. Jesus Cristo estava vendo e anunciando o seu sacrifício em favor do homem. Ao dizer que Ele é o pão da vida, ao distribuir o pão que era o seu corpo, Ele estava dizendo: olha, assim como o trigo precisa ser quebrado, triturado, para ser transformado em alimento, assim acontecerá comigo. Eu também serei quebrado, serei triturado, para poder dar vida a vocês. Para ser o pão da vida, Jesus precisou sofrer o que o trigo sofre para ser transformado em comida. E para que tenhamos uma ideia clara do que isso significa, vamos ler Salmos 22, versos 14 a 18. Salmos 22, do 14 ao 18. Assim diz a palavra do Senhor: como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Você percebe que Jesus precisou sofrer, que Ele precisou ser quebrado, triturado. Consegue imaginar o tamanho da dor? Parece mais uma cena de filme de ação, em que o herói consegue, depois de facadas, de tiros, ele mesmo consegue tirar a bala de dentro do seu corpo, ele mesmo consegue costurar a sua pele, a sua carne. Isso sem a tecnologia da anestesia. Não foi tão rápido quanto a vacina que eu tomei e que você tomou também. Não foi rápido assim. E foi dor, muita dor. Dor ao extremo, a ponto dele dizer que todos os ossos foram desconjuntados. A ponto dele dizer que eu posso contar todos os meus ossos. Você imagina alguém assim, capaz de visualizar e contar todos os ossos? É muita dor. Não foram os pecados de Jesus que o levaram para aquela cruz, que o transformaram em pão. Foram os meus pecados, os seus pecados, que trituraram, quebraram, desconjuntaram os ossos, o corpo de Jesus. O sacrifício de Jesus é uma prova do amor de Deus por nós. Romanos 5, versículo 8. Paulo, ele nos escreve assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós, demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Quando Cristo estava lá no Calvário,
quando estavam pregando, colocando os pregos nos seus pés e nas suas mãos, nós estávamos ali com os nossos pecados. E isso aconteceu há 2000 anos atrás. Nenhum de nós estava lá pessoalmente, mas os nossos pecados já estavam lá, pesando sobre Jesus, fazendo doer o corpo de Jesus. Jesus Cristo, o pão da vida, o pão partido que foi dado. E nós nos lembramos de que quando nós comemos o pão, estamos dizendo que Jesus Cristo deu a sua vida em nosso favor. Nós estamos dizendo, ao comer do pão, que nós recebemos a Jesus como nosso Salvador. Assim como o pão entra por nossa boca, Jesus Cristo entrou em nossa vida. E Ele já faz parte da nossa vida. Desde aquele dia em que nos entregamos a Ele, Jesus Cristo faz parte da nossa vida. Para nós, isso faz toda a diferença, porque Jesus Cristo habita em nós. Ele está dentro de nós. Naquela noite emblemática, quando Jesus celebrou a última Páscoa, celebrou a primeira ceia, toda essa simbologia estava presente ali. E aquela ceia, celebrada por Jesus, ela veio de geração em geração e chegou até nós, chegou até hoje à noite aqui. E você comeu do pão, você bebeu do cálice, seguindo a mesma orientação dada por Jesus Cristo. Comeu do pão, porque você já comeu da carne do Senhor Jesus. A segunda grande lição que nós aprendemos com aquela noite especial é a respeito de o sangue derramado para a remissão de pecado, como diz o versículo 28, Mateus 26, verso 28. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Houve um objetivo, houve um propósito para que Jesus derramasse o seu sangue. Ele não derramou apenas por derramar. Ele não foi apenas alguém que chegou ali e ofereceu o seu próprio corpo como sacrifício por uma causa. Ele não era um mártir da paz. Jesus Cristo derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados, para que os nossos pecados tivessem perdão, para que o peso da nossa culpa finalmente fosse liberado em Jesus Cristo, para que o peso da nossa culpa, da iniquidade, da maldade dos nossos pecados fossem definitivamente carregados por Jesus Cristo, para que Ele apresentasse a minha vida, a sua vida, diante do Pai. O sangue derramado para a remissão de pecado. Mas por que Ele precisou fazer isso? Por causa dos malefícios trazidos ao homem pelo pecado. Um deles é o distanciamento total de Deus, nosso Criador. Isaías 59, versos 1 e 2. Hoje todas as pessoas no mundo inteiro sabem o que é distanciamento social. Não é verdade?
Estamos há mais de um ano vivendo esse distanciamento social. E o primeiro malefício que o pecado trouxe para o homem foi o distanciamento espiritual de seu Criador. Diz o profeta Isaías assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Os nossos pecados promoveram o distanciamento espiritual entre nós e Deus. Criou uma barreira, criou uma gigantesca barreira entre nós e Deus. Barreira esta que nós não podemos ultrapassar por nós mesmos. Um abismo tão profundo que nós não conseguimos ultrapassar esse abismo. Não podemos pular, não podemos atravessar, não podemos chegar ao outro lado. Um distanciamento total, espiritual, do nosso Criador. Outro malefício do pecado na raça humana foi a morte eterna. Romanos capítulo 6, verso 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Às vezes, quando eu leio esse texto, eu fico em conflito. Eu fico em conflito porque durante esse tempo de pandemia, de muitas mortes, muitas pessoas disseram umas para as outras: foi Deus quem quis assim, foi feita a vontade de Deus. Quando alguém morre, uma palavra de consolo de outra pessoa é esta: descansou, foi feita a vontade de Deus. E há muitas pessoas hoje que estão ainda mais distantes de Deus, porque não entendem, não aceitam essa mensagem de que foi feita a vontade de Deus. Deus matou minha mãe, Deus matou meu pai. Pelo que eu sei da Bíblia até hoje, eu não encontro nenhum versículo dizendo que a morte do homem foi da vontade de Deus. Eu encontro um texto dizendo que a morte do justo é preciosa. Não é como diz o salmista? Ele não diz que é a vontade de Deus, ele diz que é preciosa a morte do justo. Porque quando o justo morre, ele vai para o Pai. E o ímpio? Geralmente, eu me esforço muito para dizer assim, ao invés de falar que foi da vontade de Deus, eu digo: olha, Deus já sabia que este dia chegaria. E antes desse dia chegar, Ele chegou primeiro, morreu primeiro e ofereceu a vida dele em resgate da vida de quem está aí no caixão. A morte não é a vontade de Deus. A morte é o salário por causa do nosso pecado. Então não diga que foi da vontade de Deus. Diga: olha, Deus, Ele chegou primeiro. Por isso que Ele deu a sua vida em nosso resgate, para que quando chegasse esse dia, já estivéssemos salvos por Ele. Distanciamento espiritual de Deus, morte eterna.
E o único remédio para cancelar o salário do pecado é o sangue de Jesus. Conforme diz Mateus 26, 28, Jesus falou: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Se você deseja ir para o céu depois que morrer, receba o perdão de Jesus Cristo. Entregue sua vida a Ele. Confesse Jesus como seu Salvador, para que depois alguém não diga que você morreu porque foi a vontade de Deus, que Deus quis assim. Depois de dias, semanas, de meses sofrendo numa cama, num leito de hospital, foi feita a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ninguém se perca. Por isso que Ele enviou Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova aliança, é que perdoa os nossos pecados. Porque toda e qualquer outra opção é absoluta e simplesmente inútil e imprestável. Qualquer outra opção além do sangue de Jesus é absolutamente inútil, imprestável, não serve, não tem autoridade, não tem autorização de Deus, seja ela qual for. Exemplo, as boas obras, por melhores que elas sejam, por mais bem vistas que elas sejam aqui entre nós, mas as boas obras não salvam ninguém. Você imagina Jesus Cristo sofrer tudo o que Ele sofreu? Meus ossos foram quebrados, desconjuntados, meu coração se derreteu, a língua se apega no céu da boca. Você acha que Jesus sofreria tudo isso em favor de alguém que poderia chegar ao céu por méritos próprios? Eu não sei quanto a você, mas eu sei que Jesus é inteligente. Ele não faria isso. Ele não desceria do céu, sofreria tudo que sofreu por alguém que poderia chegar ao céu por si próprio. Tito, capítulo 3, versículo 5. Paulo escreve assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém. Não foi por obras praticadas por nós, por melhores que elas sejam, por mais dignas que elas sejam, por mais transformadoras que elas sejam para alguém, por mais aplausos que elas promovam, por mais que alguém cresça diante dos outros, as boas obras não salvam ninguém. Uma outra opção é a justiça própria. As boas obras não salvam. Naquela noite especial, Jesus ofereceu o pão do sacrifício, que apontava para a sua própria carne. Isaías 64, verso 6. Para pessoas de boa índole, para pessoas honestas, para pessoas justas, pessoas dignas, pessoas do bem. Olha só o que o profeta Isaías fala: somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Você imagina
Ele não está dizendo que todas as nossas obras são trapo de imundícia. Ele diz que todos os nossos atos de justiça, ou seja, na minha vida, tudo que eu fiz de bom, de justo, de honesto, de íntegro, isso aí é trapo de imundícia. Meus pecados, então, ele nem comenta. Se minha justiça é um trapo, imagina a minha injustiça. E se alguém deseja chegar a Deus, porque é bom, porque é justo, porque é íntegro, nunca matei, nunca roubei, nunca chamei palavrão, nunca desejei mal a ninguém, é do trabalho para casa, de casa para o trabalho, sou da minha família, dou esmolas, ajudo aos necessitados, isso é excelente. O mundo é melhor por causa de você, mas se você morrer sem Cristo, vai para o inferno do mesmo jeito. E lá no inferno a temperatura é uma só, não tem. Aqui ficam as pessoas boas, aqui de vez em quando passa uma brigada do bombeiro e dá um jatinho aí, né, para diminuir as chamas. O inferno é democrático, viu? É a mesma temperatura para todo mundo. Chegou lá, sofre do mesmo jeito. Outra opção para chegar ao céu, para chegar diante de Deus, outra opção inútil, imprestável, é o esforço pessoal. Tem muita gente que se esforça, dá um duro e peleja e luta e briga consigo mesmo e quer porque quer fazer o bem, quer ser uma pessoa boa, e quando faz algo de errado, ela mesma se sacrifica, ela se espanca, ela se mata por dentro, porque como é que eu fui capaz de dizer, de fazer? E se esforça, deseja ser uma pessoa melhor a cada dia. Vai atrás de livros de autoajuda, vai atrás de orientação espiritual, na sua espiritualidade. Mas a palavra de Deus diz assim em Romanos 4, versos 4 e 5. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Uma pausa. Lembra-se do salário do pecado? É a morte. Então esse salário não é uma gratificação, não é uma gorjeta. Alguém deve e paga. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Alguém que não deseja chegar a Deus através de seu esforço próprio, alguém que não faz esse esforço, esse trabalho, mas alguém que espera, que confia em Deus, a sua fé lhe justificará. Se você deseja chegar a Deus, se você deseja entrar no céu, desista de fazer isso por mérito próprio, enquanto há tempo. Aqueles que querem chegar a Deus obedecendo a lei, estão sempre com código. Aí tem a lei trabalhista, lei civil, lei penal, é tanta lei, cada um parecendo um dicionário. Será que tem alguém que é capaz de cumprir tudo que está em todos os códigos da lei e do código da lei de Deus? Meu irmão, na palavra de Deus, diz assim: quem pecar, quem desobedecer um artigo da lei, é réu de toda a lei. Agora você imagine aí quantos artigos há na lei. Desobedecer um,
torna a pessoa culpada de todos. Viu que é inútil se esforçar? Romanos capítulo 3, verso 20, diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Os nossos pecados. A lei, ela apenas abre o nosso olhar para nós reconhecermos que somos pecadores. Ela não nos salva, ela diz que nós erramos. Como é que eu sei que o adultério é pecado? Porque não adulterarás. Porque eu sei que matar é crime? Porque não matarás. Não matarás um homem, uma mulher, uma criança, um adulto, um idoso. Matar é matar, não matarás. Como é que eu sei que é pecado? Porque está escrito na lei, não matarás. Porque eu sei que é errado falar mal, espalhar mentiras sobre alguém. Porque não darás falso testemunho. A lei apenas me diz o que é pecado. Só isso. Ela não perdoa, ela apenas diz a você e a mim: você errou, é isso aqui, e a condenação é esta. Os nossos pecados podem ser grandes como o Monte Everest, a 8.800 metros de altura, pode ser um pecado gigantesco. Já pensou? Um pecado com 8.800 metros de altura, Deus os jogará no mais profundo mar, os lugares mais profundos dos mares. Dizem alguns que a parte mais profunda dos oceanos chegam a 11 quilômetros. Então Deus pega um pecado de 8.800 metros de altura e joga no mais profundo mar, nas profundezas, e a profundeza mede 11 quilômetros, 11.000 metros, é mais profundo do que a altura do maior monte do planeta Terra. Graças a Deus por isso. O mar para onde nossos pecados são jogados é mais profundo do que a altura do nosso pecado. Miqueias capítulo 7, verso 19. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Por isso Jesus Cristo sofreu, porque o pecado nos distanciou de Deus, porque os nossos pecados fizeram e fazem uma separação entre nós e Deus. E os benefícios trazidos ao homem pelo sangue de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo derramou o seu sangue, esse sangue trouxe para nós perdão dos pecados. Versículo 28, palavras do próprio Jesus. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para remissão, para perdão de pecados. Seja qual for o seu pecado, Deus está pronto a perdoar. Além do perdão dos pecados, o sangue de Cristo também promove a nossa purificação. Ele nos lava, Ele nos purifica. Estamos infectados, Ele vem e tira tudo isso. 1 João 1, versículo 7. Veja, lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Somos maus, somos perversos, e o sangue de Jesus Cristo vem e nos purifica.
Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é da maioria dos pecados, não é dos pecados de 1,5 metro a 2 metros de altura. Simplesmente o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não há pecado nosso que não seja perdoado. Você já ouviu muita gente dizer isso: eu não perdoo. Ah, se você fizer isso, eu não perdoo nunca. Eu não perdoo nunca o que você fez comigo. Parece que é uma moda, parece que é a coisa mais bonita de se dizer: eu não perdoo. A única pessoa que tem autoridade para não perdoar é Deus. E é justamente aquela pessoa que mais tem prontidão em perdoar. Por que é que eu não vou perdoar o que você fez? Por acaso eu não estou sujeito a pecar? Como é que eu, pecador, não posso perdoar alguém que pecou? Só não perdoa quem não peca. E o único que tem essa qualidade é Deus. E é justamente quem mais perdoa é Deus. Porque o sangue de Jesus Cristo trouxe para nós perdão, purificação e vida eterna. João 6:54. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Daquela noite dolorosa, mas gloriosa, nós somos agraciados e podemos crer nas promessas de Jesus quanto à salvação do pecador. Hoje a promessa ainda está em vigor, e você que ainda não tem a Jesus como seu Salvador, pode e precisa confessar seus pecados e clamar por Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar um hino, e enquanto cantamos, você tem a oportunidade de refletir na palavra do Senhor, e se essa palavra encontrou lugar no seu coração, você pode fazer a sua decisão por Jesus Cristo. Hino 376 do cantor cristão, Salvação Perfeita. Livres do medo, temos
Jesus Cristo, Ele tem o acolhimento perfeito para todos nós. Se você estar aqui e deseja conhecer mais, saber mais sobre Jesus Cristo, após o culto você pode me procurar o pastor Edivan, e nós vamos combinar com você o melhor dia para conversarmos. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, e se você está em algum lugar acompanhando o culto e deseja fazer a sua profissão de fé em Cristo, você pode agora mandar uma mensagem pelo chat, dizendo: eu entrego minha vida a Jesus. Deixe seu nome, seu contato, e nós vamos entrar em contato com você e vamos falar de Jesus para você. Não volte para casa, não desligue o seu aparelho antes de se reconciliar com Deus. Como? Comendo o pão e bebendo o cálice. Comendo o pão, Jesus Cristo, bebendo o sangue de Jesus Cristo, convidando Jesus para entrar no seu coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos e te glorificamos, porque tivemos hoje a alegria de estarmos juntos, mesmo obedecendo a todos os critérios, a todas as orientações, mas estamos aqui na tua casa, adorando ao Senhor, sentindo e olhando uns aos outros. Obrigado, ó Pai, por essa maravilhosa experiência de retorno à tua casa. E que nesta noite, neste lugar, em algum outro lugar, a tua palavra tenha alcançado o coração de um aflito, de alguém necessitado de salvação, e tenha provocado nesta pessoa, acima de tudo, o desejo de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Que esta pessoa tenha a coragem, a bravura de professar a sua fé em Jesus Cristo. Ó Deus, muito obrigado, porque o sangue de Jesus Cristo perdoa, lava, purifica todos os nossos pecados. Obrigado pelo perdão que nós recebemos do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do seu Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Podeis assentar, irmãos, e com uma oração silenciosa, ao som da música, Deus abençoe os irmãos, uma boa semana e até o próximo domingo, se Ele assim nos permitir. Amém.